tarde, galera. Tá no Ao Pé no Gramado, sexta-feira. A cara de Vitor Noblar. Tem gente aqui. Ah, porque sabe o que foi? Querendo ou não, bateu uma saudade do grito de Estela. Aquele boa tarde assim, abrupto. Espontâneo, né? Isso. Ah, não, eu quero poupar os ouvidos do meu querido amigo Rodrigo Benson. Agradeço a consideração. Assim, né? Infelizmente, os ouvintes ficam sem o meu boa tarde abrupto, Vitor. Mas já que você já tá aí, começou falando... Mas um boa tarde bem dado não tem que ser um boa tarde gritado. Mas eu sou de pensar que você tem que dar. Ele que se vira, ele que é responsável pelo podcast. Se vira, Rodrigo. Seu boa tarde tem que ser o mesmo, Estelinha. Senão você vai perder sua característica. Entendeu? Ah, e a característica dela é ficar gritando no programa. Não é ficar Não, mas é um gritando boa no tarde programa. alegre, um boa tarde feliz. Sim, mas Então, um boa é isso que tarde eu tô alegre e falando. feliz não necessariamente tem que ser um boa tarde alto. Então vamos seguir, hoje é 30 minutos. Cala a boca. Vitor, já que você começou falando aí do boa tarde, da saudade do meu boa tarde, então, boa tarde, Vitor Noblar. Tudo bem com você? Boa tarde, Estelinha, Rodrigo, Tarsis, Nelson Lima, Leandro Gilberto que tá aqui com a gente. Algibas. Boa tarde aos ouvintes. Em homenagem ao Rodrigo Benson, é um prazer Por que só o Rodrigo Benson? que é sexta-feira. Então Ah, queria dar tá uma boa tarde. É um prazer etílico estar aqui hoje. Vou fazer uma brincadeira com o Paulista, jogador do Santa Cruz. É um prazer bom, apesar de estar aqui no programa. Pois é, rapaz. Né, isso. Deixa isso pra lá, rapaz. Isso vai dar pano com a mão. Daqui a pouco a gente fala do Paulista e dos errinhos básicos de português na hora de dizer se tá bom ou não tá, né? Da escorregadinha básica na entrevista de ontem. Mas, Rodrigo Benson, Diga, Estela etilicamente Soares. falando, boa tarde. Os ouvintes vão pensar o que desse jeito? Que você bebeu antes do programa. Não é verdade? Mas isso não deixa de ser uma mentira. Quer dizer, uma verdade. Olha, você já tá se contradizendo. Não, isso não Tá deixa de ser vendo? uma verdade. Digo nada. Então, mas mesmo assim, boa tarde, Estela Soares, ao Tarsis, ao Vitor, ao Gibas, que tá aqui hoje com a gente, a Edilson, nosso querido Walter Hitchcock, Salles. Walter Salles, Steven Spielberg e por aí vai. Boa tarde também aos ouvintes do Pé no Gramado. Pois é importante dar boa tarde aos ouvintes. Né, Eu também dei acho. boa tarde aos Eu ouvintes, acho viu? importante. Eu dei boa tarde Porque aos assim, a ouvintes. gente só tá no ar hoje porque os ouvintes nos escutam. É verdade. É mesmo, bicho? Eu não sabia disso, não. Pois fica É o informado. Berdan diz que os ouvintes é a razão dele viver. Né? Os Eu diria que é do ouvintes- nosso trabalho. Do meu mas- Alguns trabalho. até poderiam, né? enfim, Dependendo do ouvinte, né? Algumas, né? tipo, um ouvinte tipo Mônica Tavares é a razão do nosso... Ô, Rodrigo, a gente Oi. só tem 30 minutos hoje, então acho que você pode correr. Mas Não, mas eu cinco já tá no terminei lucro. já. Ah, então. Tarsis Michel, meu anjo, boa tarde pra você, tudo bem? Aí com o Rodrigo é etílico, com o Tarsis é anjo. Boa tarde, Celinha. Boa tarde a todos os ouvintes do Pé no Gramado. Programa rápido hoje, mas como sempre cheio de informações. Então, agradecer mais uma vez a audiência dos ouvintes. E hoje a gente tá aí informando. Tem um ex-jogador em atividade deixando um ex-grande clube. Ex-grande clube, né? Por mim, eu podia deixar o futebol, né? É, não vai fazer falta nenhuma Não, ultimamente. que é isso, o cara Por tem isso. história no Então, futebol, merece um pouco de respeito. Boa tarde, Não. Estela Soares. Vamos seguir com o Pé no Gramado. Vamos seguir com o programa assim, já que hoje não tem pausa, não tem nada. A gente vai começar com o Náutico hoje, Rodrigo Benson, Isso etilicamente falando. Esportivamente falando, podemos sim começar com o Náutico. Ah, Estela. esportivamente falando. Não, rapaz, tem que ser etilicamente, afinal de contas, domingo tem Afinal de contas, nada. chopp a R$1. Eu tenho certeza que tem setorista que vai fazer questão de estar na festa de domingo. Alguém tem dúvida? De Só me jeito dê nenhum. Edilcinho. União de duas cores mágicas, nasceu a força e a raça. Vermelho de Rodrigo Benson. Estela Soares, veja bem, apesar de todas essas indiretas que você soltou pra minha pessoa, certo? Não sou de indiretas, eu sou de diretas mesmo. E é, né? É, com certeza. Tá bom saber que suas influências foram pensadas, né? Aqui não tem o cavalinho, né, Tassi? Infelizmente. Não tem. Ô, sim. Tem o feliz. meu. Vrá. Ô, tuf. Tem o tuf de Vitor Noblar, né? Rodrigo Benson, me explica uma coisa. Tem atacante chegando no Náutico, assim, tá furando mais um olho do esporte. Pois é, a questão que a gente tá falando é o Bobô. Pois é. É verdade? É esse aí mesmo. O Bobô que tá nessa história de vir pro esporte e vir pro Náutico. Tá naquela, vamos ver o que acontece. Começou com a história de Chiesa. Eu já vi também esse vinha filme, né, pro Rodrigo? esporte, vinha pro Náutico, Vê vinha só. pra não sei quem, tá pra vir pro Náutico. O Palmeiras- Bobô começou na mesma história. Palmeiras e Cruzeiro brigam por Thiago Ribeiro. Náutico e Esporte brigam por Bobô. Assim, dá pra Fazer o perceber. quê, né, velho? É o nível. É o que tem, né? Como gosta de dizer Infelizmente. minha querida Estela Soares, é o que tem.
e vamos brigar. A realidade Mas assim, que a em gente relação vive é ao essa, né? Chiesa, eu fico até calado, até porque Chiesa apresentou um bom futebol ano passado. Isso é Informações inegável. é de que a proposta foi aumentada. Não é mais R$1 milhão, foi aumentada. E a Proposta do Náutico. Isso. E a expectativa é que o Chiesa dê a resposta positiva até a terça-feira. Então a proposta do Náutico foi aumentada pelo Chiesa, viu? Lembrando que lembrando que o Chiesa chega no Brasil domingo, certo? Já vai se reunir junto com seus empresários, com um grupo de investidores que detêm os passos dele, para poder definir como é que vai ser e quem sabe no começo da semana que vem tudo não esteja resolvido. Eu sou do tipo, enquanto a minha fonte fidedigna não me confirmar nada, eu não acredito em nada do que Pois dizem. mas aqui a proposta do Náutico foi aumentada porque esse repórter dificilmente fala alguma besteira. Então, a proposta do Náutico foi aumentada, já foi veiculada essa notícia nos maiores portais esportivos do estado. Então, o que a gente espera, no mínimo, é de que o Chiesa aceite. Porque se por R$1 milhão, por 30% do passe, já estava bem encaminhada a negociação, eu acho que por mais, é quase de uma certeza que o ídolo da torcida alvirrubra volte a jogar pelas cores do Timbu. Como o Estela falou, o Chiesa chega no fim de semana, né, no domingo. Mas antes mesmo dele poder ou não vir para Recife, vai haver uma reunião em São Paulo, né, já que ele não tem convite direto para Recife, tem que fazer uma escala em São Paulo. Então a reunião vai acontecer em São Paulo justamente para saber se o Chiesa vai vir, se não vai. Até porque essa ele contraproposta também- se vai ser aceita ou não, vai ser tudo resolvido em São Paulo. Até porque ele também tem família, então queira que sim, queira que não. Queira que sim, queira que não. Ele caiu do céu, Antes, né, foi adotado. ele não pode vir direto pra Recife, vai visitar a família em Minas, certo? Não, no Espírito Santo. E né? É. Eu não digo que ela tem problema geográfico, ninguém acredita em mim. Pois é, mas ela tá sabendo. Tá sabendo mais do que muita Pelo gente, menos né? Informações que está Pelo menos ela fazendo acerta. papel de repórter, Não, né? Está verdade. bem Eu informada. acho que a gente podia Eu tenho pregar uma o mapa fonte do fidedigna, Brasil. eu né? posso fazer o quê? Cabe um mapa do Brasil aqui, não cabe Eu não. acho que você pode continuar com as informações. Não, continuando com as informações, além dessa história de Chiesa, né, que tá pra resolver ainda. Na verdade, antes de terminar a história do Chiesa, com essa questão da reunião que vai acontecer em São Paulo, já melhora um pouco, já aumenta um pouco a estima, porque o Chiesa vai estar presente. Né? Então você, às vezes, talvez negociar direto com o jogador, mesmo com o empresário presente na reunião, talvez isso até facilite o Chiesa, diga, não, eu quero ir pro Náutico, Pois talvez é. o empresário já... Isso é o que eu ia facilita falar. um A pouco. vontade do jogador vai ser escutada, né? E ele sempre demonstrou o interesse de voltar a defender o Náutico. E o que ele me disse foi exatamente que não Quem? tá. O próprio Chiesa. Foi mesmo. Disse que não tá medindo esforços para poder voltar pro Náutico. Então, vai saber até onde o Chiesa ali presente na reunião pode influenciar ou não na decisão dos empresários, do grupo de investidores, que detém 50% aí do passe dele. E o Vanderlei falou o seguinte, que apesar da grande expectativa da chegada do Chiesa, ele não tá só aguardando o Chiesa, enquanto na mídia rola a negociação com o Chiesa, por trás disso, né, por trás das cortinas, está rolando conversa com outros jogadores, porque caso o Chiesa, por qualquer motivo que seja, não venha pro Náutico, o Náutico tem outras cartas na manga. O plano B. Será que o Bobô é um plano B ou vem pra também juntar-se Mas ao aí, Chiesa pra o reforçar o elenco? problema do Bobô ser um plano B é o seguinte, eu diria Até que... quando o Náutico vai esperar o Chiesa. plano A acontecer, né? Pois é, aí é que tá. Aí vamos supor, tá o Sport e Náutico brigando pelo Bobô. Aí acontece o seguinte, o... Náutico fica nessa espera muito, do Chiesa o Sport vai e faz uma proposta melhor, aí o Náutico, aí o Bobô chega, e aí, vai cobrir a proposta do Sport? Aí o Náutico fica, e aí, cubro ou não cubro? Espero que Chiesa responder ou não espero. Então acho que o plano B do Náutico é mais esses jogadores que não estão sendo revelados, esses nomes que não estão sendo revelados, do que o próprio Bobô. Eu acho, antes do Vitor falar aqui, acredito que essa questão do Chiesa se resolva na próxima semana, porque o atacante vai estar no Brasil, então se essa questão de valores, entre aspas, a gente já tá vendo que tá tudo resolvido, entre aspas, né, mais uma conversa deles, do Chiesa, do grupo de empresários e dos detentores do passe dele, pra poder ser resolvido. Então acho que é uma questão da próxima semana, tudo se resolve. E eu vejo uma coisa aqui na mente, Náutico e Sport ultimamente vem fazendo briga pros jogadores e o Náutico vem se dando bem. Né? Vale lembrar que o Derlei, apesar de negarem, o Derlei já estava acertado com o Sport e o Náutico cobriu a proposta e o Derlei acabou retornando pro Náutico, renovando com o Náutico. O próprio Chiesa, os dois brigaram, mas no caso o Chiesa foi pra Arábia
e agora tem um Bobô, né? Então e o Ramires também volante, que o Sport tentou, só que o Náutico conseguiu na frente do Sport. Então o Sabe qual é o Náutico problema vem do ganhando Sport? pelo menos 2 disputas assim na frente do Sport pros jogadores, né? Mas eu digo a você que o problema do Sport é o seguinte: enquanto o Náutico vem com a filosofia de trazer jogadores experientes, porém não jogadores tão caros, eu vou explicar porquê. O Sport vem naquela que é o seguinte: o Sport tem mais dinheiro que o Náutico, então o Sport deve pensar que é o seguinte: eu tenho mais dinheiro, eu posso trazer jogadores entre aspas melhores. Trouxe quem trouxe? O Henrique, que é um jogador novo, foi destaque de seleção sub-20, jogou no exterior, então o Náutico pensa, o Sport fez o seguinte: eu posso trazer jogadores entre aspas que teriam mais qualidade. Aí fica desperdiçando esses jogadores, como foi a história do Jefferson, que o Jefferson tava brigando para ir pro Sport, não foi. A história do Derlei, como tá se citou. A história do Chiesa, a história do Bobô. Se o Sport continuar nessa, o Sport vai se dar mal. Antes, acompanhando o treino do Jefferson ontem, eu digo que foi uma boa... Ele não tenho nem comparação, assim. O Santa Cruz, acho que foi o melhor investimento do Santa Cruz depois do Denis Marques, né? Da permanência do Denis Marques, ali pra lateral o Jefferson. Mas foi. Sinceramente, por tão pouco tempo, já é cruzamento pro Denis e já é ali, o atacante já recebe certinho. É o que eu falava quando o Diego tava aqui. O Jefferson vem pra vestir a camisa 6, apesar do Renatinho ter feito uma boa campanha, né? E é o que a gente não entende. O Náutico tá se atrapalhando nessa questão de contratações, né? Porque dispensou jogadores, quer dizer, no caso o Jefferson, que era um jogador que ninguém esperava que estivesse na lista, como né? a gente citou, foi uma surpresa. E tá contratando jogadores questionáveis, como o Kim, como o Rainer, né? A gente fica meio com o pé atrás. Eu também acho que o Náutico tá demorando muito em fechar com o atacante, com o Chiesa, né? Porque o Náutico tinha que fazer, tipo, a chamada intimação. Ó, Chiesa, é isso, a gente só tem isso, quer? Não quer, vamos correr atrás de outro. Porque pode demorar esse tempo todo e acabar nem fechando com o Chiesa e perder a segunda opção para algum outro clube. E vai acabar acontecendo exatamente o que aconteceu com o Sport em relação ao Manso. O Sport não tinha o plano B, o Manso não pôde vir por causa da questão financeira. E o Sport agora tá sem opção. Essa é a informação que não tem nome. Mas é diferente do Sport. Não espero ninguém no Sport nessa semana mais. Mais diferente do Sport, o Náutico... Nessa semana fica realmente complicada, né? Até porque a semana acaba domingo. Não, na sábado, porque domingo começa a semana. Perdão, meu equívoco. Falando. Não é etilicamente falando, não, domingo, na verdade, é o primeiro dia da semana. Tem que dar uma cutucada no nosso amigo Por isso Rodrigo. mesmo, então, ele falou o último dia da semana. Apoiado, Rodrigo. Eu me corrigi, certo? Eu assumo meu erro e peço perdão por rapaz, isso. Você tá muito rígida hoje com o nosso colega, por quê? Hoje não, né? Mas deixa isso pra lá. Rodrigo e tá fazendo a bolo, venda né? dos ingressos pro jogo entre Vasco e Náutico já estão acontecendo, certo? Os valores do ingresso variam entre 20 e 100 reais. Vixe Maria. Então, só vou passar os preços aqui rapidinho. Arquibancada, 40 reais inteira, 20 reais meia. Cadeira social, 60 e 30. As poltronas especiais, 100 reais inteiras, 50 meia. Então, os pernambucanos que estiverem no Rio de Janeiro, quiserem comparecer e estejam escutando o Pé no Gramado, que eu acredito que existe pessoas escutando o Pé no Gramado, esses são os valores, alguns valores pro jogo de sábado entre Vasco e Náutico. Então, gente, mais alguma notícia do Náutico ou posso passar? Só uma notícia importante, Rodrigo. As cheerleaders do Náutico isso é importante aonde? vão estar na partida de sabão. Isso é importante. Uma partida de sabão. E rapaz. Contra as meninas do Cruzeiro. Quando é? Quando é isso? Sábado. Amanhã? Amanhã. Aonde? De que horas? 2h30. Aonde? Nos aflitos. 2h30 da tarde. Estarei lá fazendo a cobertura para não, no gramado. Não vão estar mesmo. Não, estaremos lá. É uma notícia esportiva. Estaremos lá fazendo a cobertura. Somos profissionais. Então vamos seguir o programa. Eu só acho que é mais importante que isso é o jogo treino do Santa Cruz. 3h30 da tarde. Mas isso aí é pra você. A gente já fez a divisão. Você vai pro jogo treino. Você vai sortear. E nós iremos para o jogo do sabão. Edilson Lima vai ser o motorista da gente, então ele vai ter que ir com a falar em gente jogo também. treino, vamos então falar do Santa Cruz agora. Foi um bom gancho, gostei do gancho. Posso? Vamos girar. Vamos falar um pouquinho então do jogo treino do Arruda. Tá se preparando e a Série C pode não sair. É isso mesmo, Tarsis? Lembra que eu falei no dia que Diego Lima veio, não foi? Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma,
Eu só digo que isso é olho grande do setorista alvirrubro. Aí Não. a Série C não vai acontecer por minha Veja causa. só. É Seu isso. olho grande. Não, é Rodrigo, isso mesmo, a culpa vai. é minha. A Série C não preocupação acontecer. toda é que a Série C não tem prazo para começar, né? A expectativa é nenhuma. Ou seja, a preocupação dos clubes, né? A diretoria do Santa Cruz espera que até o dia 10 isso se resolva e a competição se inicie, mas né, a perspectiva é que não tem data, a perspectiva é que, certeza nenhuma de começar. Então é preocupante. Mas enquanto essa bagunça não se resolve, o Zé trabalha e ganha mais uma opção para o seu elenco. Tassis. A questão da Série C realmente não acontecer está sendo trabalhada pela CBF, sim, segundo informações de um setorista que trabalha só com informações, só com notícias da CBF. Então, pode, o que eu acho um erro, certo? Total, a não acontecer nem a Série C nem a Série D. Porque vai estar sendo, digamos que, um paliativo para esse ano. E ano que vem, e aí, como é que vai ser? Pois é, eu não acredito que isso possa, apesar de, claro, se tem a informação é para divulgar, mas eu não acredito nessa possibilidade, né? Alguma coisa deve ser resolvida, porque um clube não pode passar o tempo todo prejudicado. A gente espera, né? Pois é, né? Aí a gente fica esperando isso se resolver. Mas seguindo com esse assunto, na expectativa de que a Série C possa sim ter uma definição em seu início, né? O Santa ganhou ontem mais uma opção para o seu setor defensivo. Eu informava aqui que a negociação do Diego Bispo tinha esfriado, né, como a diretoria divulgava, mas também, como eu sempre falo, em palavra de diretor, em relação à negociação, a gente não pode levar muito a sério. Eu falava ontem na coletiva e que quando o Tininho disser que não vem, é porque vem. o jogador vem. Pois é, isso aconteceu com o Carlinhos Bala veio, aconteceu com outro jogador, com o Jefferson Jefferson ele também afirmou. veio, e aconteceu também com o Diego Bispo, onde foi informado que o jogador não estava mais acertando com o Santa Cruz, que as negociações não tinham avançado, e ontem um atleta foi anunciado, né? O Diego Bispo, que é um jogador conhecido pelo torcedor pernambucano, foi revelado no Náutico, tem o seu valor, e na minha opinião é uma boa contratação, porque tem a característica parecida com o zagueiro que o Zé precisa, né? Haja vista que o Leandro passou por uma cirurgia no ombro e vai desfalcar o grupo aí por um certo tempo. Essa cirurgia que ele adiou por um bom tempo, até durante o Pernambucano, Pois é, que foi aconselhado ele fazer cirurgia, eles que não ia fazer para não ficar de fora. Muitos dizem que o mau desempenho do Leandro também se dava por conta dessa contusão que ele tinha no ombro, que ele tinha movimentos limitados, né? A gente espera que o atleta volte jogando bem, porque isso vai ser bom para ele e pro Santa Cruz, porque o Leandro, na sua boa fase, é titular inquestionável, é um dos grandes zagueiros do futebol pernambucano, apesar de não estar jogando bem ultimamente, mas o Santa segue trabalhando, mostrando a competência da diretoria. O Diego Bispo, apesar de não estar sendo aproveitado no Náutico, não significa que como eu vi alguns torcedores dizendo, é o resto do Náutico. Não é. Às vezes um jogador não tá bem num clube, chega no outro e desempenha um bom papel, assim como foi o Dutra no Sport, que não tava bem no Sport, veio pro Santa Cruz e fez um bom papel. Eu acho que tem estagiário que podia dar aula pra presidente como contratar, né? Pois é, você se refere ao Tininho e à diretoria do Santa, que na minha opinião é a que melhor trabalha em relação à contratação e em relação também às necessidades do elenco. A diretoria do Santa contrata cirurgicamente o que o elenco pede, né? Com isso, a gente espera que a diretoria só traga mais um lateral direito, é o que foi informado, e mais um meia, para que assim o elenco esteja fechado para o início da Série C, que a gente espera, Estelinha, que aconteça. Pode parecer besteira o que eu vou falar agora, mas uma coisa que vem contando muito a favor da diretoria do Santa Cruz é que, como o Tassi já falou em algum programa anterior, os nomes que o Santa Cruz está negociando com o Santa Cruz não estão sendo revelados. Com certeza. Porque esse é um ponto positivo. Por exemplo, você diz que tal jogador tá negociando com o Santa. Querendo ou não, a torcida já fica, tá negociando, então tá perto de vir. E aí não isso, vem. Isso também chama o interesse de outros clubes. Sair, vazar o nome de um jogador. Exatamente. Chama também o interesse. Ó, o Náutico tá de olho, exemplo, em Bobô. Aí ninguém tá lembrado de Bobô. Aí o Sport já sabe de Bobô. Aí lembra, pô, o Bobô é uma boa opção pra mim. Aí o Bahia também. Aí isso vai gerando também a disputa entre eles. E a diretoria do Santa tem essa vantagem de estar anunciando jogadores que a gente não espera. O nome do Diego Bispo já vinha até sendo trabalhado. Mas não era muito divulgado. A muito questão divulgado, é pois essa. é. O Santa Cruz está conseguindo trabalhar de um modo tão fechado as negociações
que não dá margem pra qualquer outro time Lembrando saber que tá Chalinha, sendo negociado se e a gente tentar pegar esse jogador. Se a gente for seguindo esse seu raciocínio, o alemão deve ser anunciado pelo Santa Cruz. Porque o Tininho disse que o alemão não vestirá a camisa do Santa Cruz, não tem nenhum tipo de negociação com o jogador. A mesma coisa que ele falou do Carlinhos Bala. Então a gente espera que o alemão também possa ser anunciado. O Tininho também que justificou dizendo que o Salgueiro já perdeu o Fabrício e não vai se desmontar assim. Mas lembrando que o Salgueiro não perdeu nenhum zagueiro e já trouxe um. Então a gente já fica meio na expectativa que o Salgueiro esteja esperando perder o alemão. Ô, Tassi, já tem algum nome de lateral direito em vista? Não tem, Vitor. O Maisena se machucou, né? O Eduardo Arroz foi embora, o Maisena tá machucado e até comemorou. O Maisena já saiu do DM, já tá em transição, certo? Pois é. Ontem no treino já tava na fase de transição. Pois é. Então acredito que daí pro começo da próxima semana ele já deva estar treinando com a equipe normalmente. No mínimo, a gente espera que o Zé tenha confiança para utilizar o jogador. Tanto é que o Maisena não jogou uma vez sequer na sua posição, ele jogou uma partida de lateral esquerdo. O Maisena não jogou nenhuma partida na sua posição. Então o Zé deve ter a confiança no atleta, mas mesmo assim as informações dão conta que um lateral direito esteja acertando com o Santa Cruz. Nomes a gente não tem, assim como a gente sabe que a diretoria não está divulgando esses nomes. Tassi, o que você acha de Marcos Tamandaré? Olha, o Marcos Tamandaré seria um nome, na minha opinião, para chegar e vestir a camisa 2. O Diogo vem mostrando muita irregularidade no Santa Cruz e o Maisena não tem tendo muita chance, não vem mostrando muita... Teve oportunidade. Pois é, para mostrar a sua chance, saiu. Né? A gente supõe que para o jogador não ter tanta oportunidade é porque não vem desempenhando seu papel para adquirir a confiança do treinador. Na minha opinião, se o Marcos Tamandaré vier, vem para ser titular do Santa Cruz. Eu acho que é o seguinte, o Santa Cruz tá até pegando alguns jogadores do Salgueiro. Na minha opinião, o Salgueiro fez, acho que não só na minha opinião, mas acho que todo mundo aqui do programa, o Salgueiro fez uma série C não, perdão, um pernambucano muito bom, certo? Se chegasse na final não ia ser nenhuma surpresa. Então muitos jogadores do Salgueiro, que tanto chegarem no Sport como no Náutico, como no Santa Cruz, chegariam pra disputar uma vaga de titular. E eu não tô dizendo um todos, jogador, alguns. na minha opinião, se encaixaria nos 3 elencos. Peri, lateral esquerdo do Salgueiro, tem uma bola parada excelente. O Fabrício Ceará, que é um já jogador, tá fazendo dupla com o Denis Marques. É um jogador também de força e que tem um bom apoio. Então, um bom jogador que tem potencial, é novo, tem 23 anos. Então, o Peri também é um grande nome para ser observado pelos times de Pernambuco antes que venha algum clube de fora e leve esse grande valor que tem no futebol pernambucano. Olha, gente, sobre a contratação então do Diego Bispo, o Everton Senna ontem na coletiva falou sobre a questão da vinda de mais um ali para brigar por uma vaga. Afinal de contas, o Everton Senna também é zagueiro, mas ele disse que receberia o novo companheiro de braços abertos, que viu o Diego Bispo, o pouco que conhece, sabe que ele é uma pessoa de caráter, e se o Zé Teodoro e o Sandro decidiram trazê-lo, é porque era guerreiro também, se encaixava no perfil do Santa Cruz. Pois é, a informação que a gente sabe é que todos os nomes que vêm pro Santa Cruz tem que ser aprovado pelo Zé e pelo Sandro. Se o Zé e o Sandro aprovou, a torcida tem a expectativa de que esse nome seja, no mínimo, que tenha uma boa qualidade. E o Diego Bispo, como a gente acompanha de perto, a gente sabe que ele tem uma boa qualidade, apesar de nunca ter se firmado no Náutico. E falando, aproveitando aqui o gancho de estrada, falou do Everton Senna, ele que voltou antes do que o DM esperava. Um mês antes. Pois é, antes. A gente falava quando foi anunciada a cirurgia do Everton Senna que o departamento médico sempre dá um prazo a mais para que ele volte antes. Isso é até bom pro departamento médico. E o Everton, que é um jogador jovem, tem uma boa saúde aí, já é mais um reforço pro Zé Teodoro na parte defensiva do Santa Cruz. E com essa demora de começar a Série C, quem sabe ele já vai estar 100% para quando for determinada a data, né, ele já poder brigar por uma titularidade logo no início da Série C. Mas para encerrar sobre o Santa Cruz aqui, tem o Paulista que ontem falou besteira, tá? Foi isso mesmo? Eu vi a entrevista do Paulista, vi com você e com o Edilson na faculdade aqui no estúdio da rádio, e eu interpretei como ele se expressou mal, né? Ele não quis menosprezar o Santa Cruz. Não, a gente fala só brincando. Só que a imprensa sabe como sempre tem alguém que leva a sério demais, né? O Paulista que disse, eu estou bem, apesar de estar no Santa Cruz, mas em seguida ele disse que o Santa Cruz era um clube grande, né? E que se corrigir. Era recebido pelo elenco, né? E tinha muita gente ajudando. Eu levo como não foi um escorregada. Pois é, uma escorregada. Ele interpretou mal. O Araújo falou que tá jogando no Sport. Pois é. Isso acontece. É um jogador de qualidade que vem pra ajudar também o elenco do Santa. O Santa, que eu repito, é o melhor elenco da Série C, sem sombra de dúvida. Claro que seria bom se ele não cometesse, os jogadores não cometessem essas gafes.
Mas já que sabe eles fazem, acontece. A gente não pode deixar de registrar, né, Chalinha? Com certeza. Então, gente, vamos girar. Que horas são, tá? Por favor, informe as horas, Tassi. Informe as horas. Por favor, informe as horas. Pode dizer, Pode tá? dizer, Diga a hora, vá. Tempo pra São cada jogo. exatamente 1h20. A gente só 1h20. tem mais 10 minutos hoje. Lembrando que Então- é 30 minutos de programa. É isso aí, gente. Vamos falar agora do esporte. Henrique vai ser apresentado à imprensa hoje, certo? É o que se espera, pelo menos. Ele que chegou de Alagoinha. Ele Não, demorou muito, velho. se Ele ele tava em viesse- Alagoinha. Vai falar de Alagoinha, Alberdão, ainda mas tá não no tá meio do lá caminho. ainda. Gente, vamos subir o BG do esporte. E estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. E aí, Vitor? Você que falou que não espere mais contratações nem anúncios essa semana. Pelo menos o Henrique, que aí já chegou de Alagoinha recentemente, certo? Até você tá trolando a cidade de Alberdão, Estela Soares. Na verdade, olha, torcedor do esporte vai ter que esperar mais um pouquinho, viu? Porque do jeito que tá, eu acredito que só vai ser anunciado depois do jogo contra o Palmeiras. Então, Gente, o pior não é nada. É que ele vai ser apresentado, oficializado hoje à às imprensa. 2h30 da tarde. Vai ter toda aquela questão. Já está treinando com o elenco. Porém, o Henrique só vai poder jogar com a camisa rubro-negra quando, Vitor? Depois do dia 20 de junho. Lembrando que o atleta veio do futebol exterior, do Queen's Park Rangers da Inglaterra. Por isso ele não vai poder atuar Ontem agora. o site do esporte promoveu uma entrevista com o Henrique. Os sócios mandavam perguntas pelo Facebook, pelo Twitter. Não só os sócios, era só precisar a hashtag Henrique no Esporte. Então ele respondeu algumas perguntas. Algo que me surpreendeu, Tassi, a gente que vinha falando que Henrique ainda não era aquele centroavante de área, mas ele falou na entrevista ontem que prefere jogar como centroavante. Com camisa 9? Pois é, rapaz, Então vai novidade. ficar o Felipe Azevedo, a dupla atualmente, quando ele entrar, deve ser o Henrique e o Felipe É, Azevedo. mas tem que ser essa. Então a gente deve esperar o Felipe Azevedo jogando como Nas pontas, solto. e o Henrique jogando de centroavante. E o Jael? Deixa o Jael treinando, pô. Deixa ele treinando. Deixa o Jael aprimorando e readquirir a vontade de jogar pelo esporte, né? Em falar em centroavante, Ou é de treinamento. beber, como o Eduardo Ramos fazia com Não, o isso Náutico, aí né? quem tá falando é a senhora. Eu digo que o professor foi o Rodrigo Benson. Eu gostaria muito de saber, porque toda a relação álcool-jogador tem que ter Rodrigo Benson no Tu meio. quer saber? A gente justifica aqui, pô. Não Agora, tem é melhor, justificativa pra é isso. melhor não ficar ao vivo, não. Não tem Se a gente justificativa responda ao vivo, pra a gente isso, certo? responda. Cachaça, boy. Mas olha, o Mancini... Vitória, deixa de suas coisas, viu, Vitória? Deixa de suas coisas, Mas o Vitória. Mancini tá meio preocupado com algumas questões e principalmente com a tática do esporte. A gente sabia que quando o Mazola tava ali à Fala esse frente, nome não, que a torcida se arrepia todo. ali à frente da equipe rubro-negra, não sentia falta, né, daquele treino tático, aquela coisa mais trabalhada. E agora o Mancini chegou e diz que quer ver um novo esporte. Além dessa questão tática, o esporte não treinou finalizações. E o Mancini... Só pra variar um pouquinho, como sempre foi o forte do esporte, as finalizações tiveram um número baixo de aproveitamento. Então o Mancini também quer trabalhar essa questão. Essa questão tática, o Mancini vem trabalhando desde o começo dos treinamentos, questão tática e física. Pois é, Já o Mancini que gosta é um treinador que preza muito por isso. Ele é daquele pensamento que o entrosamento, claro que é importante num coletivo, mas o Mancini dá mais a prioridade à parte física e técnica. E pelas informações, Vitor, que a gente teve dos setoristas que estavam no esporte, disse que a reação do Mancini foi de irritação, né, e de decepção com as finalizações que saíram, pra gente ter noção que o nível não foi tão bom, não. E olha que o Jael não treinou, tá se recuperando, né? Imagina o treinamento quando o Jael estiver lá presente, nas O finalizações. Gêmeo treinou? Treinou. Não, com certeza o Jamie acerta muito mais que o Jael. Olha, deixa que você quer falar agora. Sim, Isso não. o Mancini, acho que tá ouvindo o pé no gramado também, né? Ah, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. A gente que veio falando sobre a questão do Richelli ser titular e o Hamilton ficar no banco. E provavelmente o Richelli continuará na equipe titular e o Hamilton vai estar no banco Justíssimo, né? no jogo contra o Palmeiras. Justíssimo porque o Richelli começou o campeonato e vem bem, né? O Hamilton, apesar de ter essa qualidade e de ter uma certa titularidade adquirida, mas na cabeça do Mancini ele seria injusto com o Richelli, o que eu entendo, Perfeitamente. né? Como também entenderia se o Mancini voltasse com o Hamilton pela qualidade do jogador, mas o Mancini deve dar continuidade ao Richelli
pelo bom futebol que o atleta demonstrou nessas 2 primeiras partidas. Aproveitando que a gente tá falando do esporte, eu queria expressar a opinião de um torcedor que tá acompanhando a gente pelo Twitter, que é o Rodrigo Baltar, que ele deu uma opinião interessante. A gente, quando falou do Chiesa, ele questionou se o Sport não teria ido com pouca vontade de trazer o Chiesa. Com certeza. Aí eu respondi dizendo que a vontade do jogador influencia. E ele deu uma resposta interessante. Ele falou: concordo que a vontade do jogador influencia, mas o Sport tem condições de botar um bom elenco, mesmo tarde, mas tem condições. Rodrigo Baltar, foi o que a gente começou. O Sport tem condições, tem dinheiro. Basta a diretoria se organizar e parar de correr atrás de apenas um jogador. É verdade. Eu acho Ter que a planejamento. diretoria... Essa é a palavra, Estelinha, que a gente sempre frisa, principalmente eu aqui e todos vocês. Planejamento não é uma palavra que está muito presente no diário do futebol pernambucano, dos dirigentes, né? Então, a diretoria só foca em um jogador sem contar com a possibilidade de que aquele atleta não venha. Acredito que a diretoria do esporte já foi um pouco mais inteligente, digamos assim. A gente sempre criticou bastante a diretoria do Náutico por falta de planejamento, por trazer jogadores, principalmente questionáveis, né? quando houve aquela dispensa de 11 jogadores aí recentemente no Náutico. Pra que gastar tanto dinheiro com jogadores que nem foram utilizados e quando foram utilizados não renderam o que se esperava? Não, pois é. A questão agora deixa eu só concluir rapidinho. Beleza. A questão agora com o esporte é o seguinte: não tá. Com a questão do final do Pernambucano, não estava se preparando, não estava visando nomes, certo? Além de ter contratado alguns nomes errados para a Série A, porque a gente sabe que o campeonato estadual é o teste para o campeonato nacional, principalmente para alguns jogadores que vêm, às vezes, para ver se vai render o que se espera. Então o esporte não teve o planejamento ideal, o planejamento certo para a Série A. Lembrando, o esporte subiu para a Série A, não continua na Série B, gente. Então a diretoria tem que pensar de uma forma diferente do ano passado. É verdade. Falando também, respondendo ao Rodrigo, com certeza o Sport deixou o Chiesa com um plano B. Já que o Sport estava investindo no Ariel. Outro que também não vai poder vir. E agora vai tentar o Bobô ou o Marco Aurélio, né? Internacional. Lembrando que o Marco Aurélio não é atacante de área. Até porque o próprio Chiesa sempre deixou bem claro a preferência por vir pro Náutico. Então acho que o Sport ficava naquela ali, comendo pelas beiradas, como diria o Zé Teodoro. Mas, na chance de uma oportunidade, dá o bote. Porém... E se o torcedor do Sport tá esperando assim, alguma lista de dispensas pro momento agora, vai esperar ainda um pouquinho. Porque acho que Richelli foi uma grande metáfora, assim, de não foi aproveitado no Pernambucano. Era certo na lista de dispensa de algumas pessoas, mas jogou bem essas duas partidas. O Sport deve demorar um pouquinho para dispensar jogadores. Posso só passar o preço dos ingressos aqui, Estela? Do Sport para Palmeiras, arquibancada 50, meia entrada 25. Olha aí, já foi divulgado os preços então. Gente, vamos encerrar. Só um Fale, detalhe, Rodrigo tem Benz. 3 jogos hoje pela Série B, né, que acontece. Goiás e CRB, certo? Às 9 horas da noite. Atlético Paranaense e Grêmio Barueri, também às 9 da noite. E Guaratinguetá e América de Natal, também às 9 horas da noite. Barueri e Atlético Paranaense. Paulo Baia contra Marcelinho. Eita, a torcida do esporte vai matar a saudade hoje. Só para encerrar o programa também, assim, uma outra notícia, que foi a grande notícia de ontem. Ronaldinho Gaúcho pediu o pinico. O Ronaldinho entrou na justiça contra o Flamengo cobrando cerca de 40 milhões de reais pelos direitos de imagens. E o Flamengo rapidinho fez um acordo e o Ronaldinho não é mais jogador. Santos não quer, Palmeiras não quer, Corinthians não quer, São Paulo não quer. O Ronaldinho deve ir ou pro futebol árabe, ou surgiu uma informação que o Málaga também tem interesse no jogador, o Málaga que está classificado para a Liga dos Campeões da Europa do ano que vem. Uma pergunta rapidinho, porque o tempo já tá acabando mesmo. Sim ou não? O Ronaldinho ainda tem chance de se recuperar e se tornar aquele bom jogador? Só depende dele. Não. Concordo com o Tassi, só depende dele querer. Ele tem muita bola, mas parece que ele tá jogando sem vontade. Ele tá não sem quer tesão. Mais. Ele não quer mais. Até porque, pô, aquele jogo, Flamengo e Santos, o que ele jogou não foi é absurdo. porque eu só disse sim ou não. Desculpa, me empolguei. Não vou responder era mais de nada, não. marcativa, não é subjetiva não. Gente, o Pé no Gramado tá chegando no fim. Deixa eu me despedir da minha mesa. Não precisava disso, Vitor. Vitor, boa tarde pra você. Um bom final de semana. Domingo tem jogo da Seleção Brasileira, Brasil e México, certo? O Pé no Gramado vai estar acompanhando tudo certinho. Então, um cheiro, certo? Bom final de semana. Se ligue, não faça igual o nosso querido amigo Rodrigo Benson. Fazer certo? o que, Estela? Curta! Isso é uma falta de absurdo. Antes de eu encerrar, gente, só uma notinha rapidinho, que eu já ia me esquecendo aqui, perdi até, desculpa ao Rafa. Um dos maiores incentivadores, certo,
Ai, gente, calma. O D'Angelo Cordeiro, certo? Que era atleta do Recife Pirates. Faleceu, certo? Hoje. E ele tá pedindo aqui pra dar essa notinha. O Rafão, que muita gente já participou do programa, faz parte do Recife Pirates. Do Recife Pirates, certo? Que é... Explica aí o americano. É o futebol americano, é um time que tem aqui em Recife, que o Rafão faz parte, né? Então, o nome do time é Recife Pirates. Então, infelizmente, um jogador aí do elenco acabou falecendo, então pêsames, né? E força à família do atleta e também aos amigos. Aos amigos. Então, aí tá dada a notinha, Rafa, força. E eu tenho certeza que agora é um incentivo a mais e por quem jogar também o pessoal do Recife Pirates. Então, voltando aos tchauzinhos. Vitor, um cheiro pra você. A gente se encontra segunda-feira, 1h da tarde. Boa tarde, Estela. Bom final de semana pra você, pros amigos da mesa. Boa tarde aos ouvintes. Só pra uma notinha rápida também. Ontem, em Roland Garros, a gente teve uma maratona, um jogo que durou quase 6 horas, entre o Isner e o Mathieu. Eu falo só tchau, eles têm que render as coisas. Boa tarde aos ouvintes. Desculpa, a gente queria informar os ouvintes, mas tudo bem. E um beijo pra Darília. Boa tarde a vocês. Rodrigo Benson. Oi, está, Soares. Você poderia parar de ficar reclamando quando eu falo de etílico, aí daria mais tempo do Vitor passar a informação dele e de você passar a sua informação. Você está denegrindo minha imagem. Boa tarde, Rodrigo Benson. A gente se encontra segunda-feira, 1h da tarde, aqui no Pé no Gramado. Boa tarde, tá, Soares. Boa tarde, Vitor Noblar, Tassi Michel, nosso querido Givas, que está aqui com a gente. Edilson Lima, nosso querido diretor de curtas-metragens. Boa tarde aos ouvintes do Pé no Gramado e um beijo pra Tomatinha que está estudando o programa. Tassi Michel, ela meu esqueceu anjo. seu nome. Ela esqueceu seu nome. Eu senti de forma isso. alguma, não esqueci o seu nome. Eu ia dar beijo pra pessoa antes de me despedir de você. Que absurdo. A gente se encontra aqui segunda-feira, 1h da tarde, certo? E não fique em falta com o PNogramado.com, certo, meu lindo? Certo, minha linda. Isso foi uma cobrança. Pois é. Um beijo a todos os ouvintes do Pé no Gramado. Beijo e abraços, né? Pra quem quiser se sentir beijado e abraçado. Segunda-feira a gente tá de volta. Um beijo pra Aninha Nogueira que tá chutando o programa. Eu posso me sentir apenas abraçado? Pode. Eu também, tá? Olha, eu queria mandar um beijo pra Tomatinho, que sempre acompanha a gente diariamente, tá aqui no Face, pro Rafão, certo? Pro Jefferson Luiz e um beijo em especial pro presidente da CDP, Iranildo Silva, que tá acompanhando a gente hoje. Ô, presidente! Aquele abraço, presidente. Estamos aqui, né? Certo? Então, um grande abraço pro Iranildo e continue acompanhando a gente. A música hoje do David Guetta, certo? Titanium. Nem deixaram eu escolher a música. A gente se encontra segunda-feira, 1h da tarde. Eu sou a Estela Soares e qualquer novidade a gente tá informando no Face, no Twitter ou pelo site penogramado.com. Um beijo, gente. Bom final de semana. Até segunda-feira. Bom final de semana, Mônica Tavares. Mônica Tavares, um beijo! Coming down, well, it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away. Ricochet, you take your aim. Far